Que absurdo, né? Nós não podemos mais falar sobre a renúncia. Nós não podemos mais pregar contra o pecado. Que as pessoas falam que a gente está fazendo barganha com Deus. Misericórdia. E muitas vezes são pregadores do Evangelho, são pessoas que dizem ser ministro do Evangelho, que se levanta contra a palavra de Deus, contra a doutrina do Evangelho, a palavra do Senhor. Quantos que, quando a gente está pregando contra o pecado, eles falam que a gente está fazendo barganha com Deus, está querendo fazer troca, que Deus não é Deus de barganha. Misericórdia, meu irmão. Se converta. Jesus está voltando. Para com essa contenda. Escreve nos comentários do canal, do vídeo, que nós estamos fazendo barganha com Deus, que Deus não é Deus de barganha. O que está falando aqui? 1 Coríntios 6, e o verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não ireis nem os devassos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. E quantos que dizem ser ministro do Evangelho, dizem servir a Cristo e roubam um pouquinho aqui, um pouquinho acolá e não querem que nós pregamos contra o pecado? Quantos que vivem no adultério, no engano, na prostituição, na idolatria, na lascívia e não querem que nós pregamos contra o pecado? Quando uma mulher de Deus, um homem de Deus prega contra o pecado, prega que tem que ter renúncia, que tem que santificar, aí eles vêm comentar, falar nos comentários que nós queremos ser os tais, que nós estamos falando que Deus está fazendo breganha, ou que nós estamos fazendo breganha, não barganha, né? Que nós estamos querendo fazer barganha com Deus. Misericórdia, vai se converter, meu querido. Vai se converter, minha amada. Para com essa contenda. Presta mais atenção na palavra de Deus. E o que está falando aqui? Glória a Deus. O verso 11. E o que alguns têm sido, aqueles que têm feito essas palavras que eu acabei de ler aqui no versículo 9 e 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do céu, não ireis nem os devassos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Mas só que o 11 já fala assim. Aqui está falando no verso 9 e o 10 que esses tais não herdarão o reino do céu. E aqui no verso 11 já está falando. E o que alguns têm sido, mas sido lavados, aqueles que têm feito essas práticas pecaminosas, que está aqui no verso 9, no verso 10, que tem sido lavado e purificado no sangue do Cordeiro, esses têm direito à vida eterna, têm direito à salvação. E os que, o verso 11, e os que alguns têm sido, já foram assim, mas arrependeram. Têm sido, mais uma vez, sido lavados no sangue de Jesus, arrependeram das mentiras, arrependeram dos adultérios, das idolatrias, das fornicações, das mentiras. Tem sido, e os que alguns têm sido, mais uma vez, lavados, purificados, abandonou o pecado, mais uma vez sido santificados, mais uma vez sido justificados em nome do Senhor. Esses foram justificados por Deus, porque se arrependeram. E
Quantos que pregam o evangelho, dizem ser obreiros da casa de Deus e concordam com o engano, com o erro, e quando uma mulher de Deus vem aqui pregar a doutrina do Senhor, que é a palavra de Deus, aí as pessoas vêm dizer que a gente está fazendo barganha com Deus. Misericórdia, vai se converter, porque se não converter não vai entrar no céu não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O 22. Apocalipse 22 e o verso 14. Bem-aventurado, não, eu vou ler o verso 12 em diante. Apocalipse 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, como vocês falam, vocês que falam que a gente está fazendo barganha com Deus, está fazendo troca, está querendo ser santo demais, santa demais, como que vocês falam que nós estamos querendo fazer troca com Deus? Enrolar Deus, fazer troca, fazer barganha, que Deus não é Deus de barganha. Como que vocês vêm com essa história? Se aqui está falando, eis o verso 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não é barganha, não. O galardão de Deus, a salvação, a cidade santa, o céu, é segundo as nossas obras também. Não é só, não, Jesus morreu na cruz do Calvário, nós vamos ser salvos pela graça, nós podemos continuar na mentira, no engano, no erro, sendo falso, sendo covarde, e nós vamos entrar no céu. Não é assim, não. É segundo as suas obras. Verso 12, lê aí, Apocalipse 22, 12. E o verso 13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. O verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. É segundo as suas obras, não é de qualquer maneira, não. Aí vocês que não gostam da santa doutrina de Deus, da palavra de Deus, e fica fingindo serem evangélicos, fingindo ser homem de Deus, ser mulher de Deus, aí vem contra a gente, fazendo escândalos nos comentários, falando que nós estamos fazendo barganha com Deus, querendo fazer troca com Deus, nada disso. A salvação é pela graça, mas é segundo as obras, como fala aqui no verso 12. Verso 15. E ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Os imoral, as pessoas imorais, que falam assim, não tem nada a ver não. Aqui dentro desse quarto quem manda é nós. Dentro de quatro paredes quem manda é nós. Tem nada a ver. Tem nada a ver separar da minha esposa porque ela tá ficando velha, feia, casar com a novinha. Tem nada a ver um pouquinho de mentira, não tem nada a ver um pouquinho de roubo. Ficarão de fora os cães, os imorais. Cães é imorais, pessoas imoral. Os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idolatras e qualquer que ame e comete a mentira. Esses ficarão de fora. Não vem com essa que a salvação é pela graça. Nós sabemos que a salvação é pela graça. Jesus morreu no Calvário para que todos nós tenhamos a direito à vida eterna. Todos aqueles que aceitarem, que renunciar aos seus pecados por amor a Cristo. Que passar a ser uma nova criatura diante de Deus.
Porque Jesus não tem noiva adúltera, não. Jesus não tem noiva que vive no engano, na mentira, na lascívia, não. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Deus tem enviado o anjo dele, Deus tem enviado aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, para testificar, para pregar a santa doutrina da palavra de Deus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é santa doutrina, sã. Não é doutrina doente, não, é doutrina sã. Ela é a santa doutrina. Então, vamos parar com esse negócio de ficar lutando contra a doutrina de Deus, contra a palavra de Deus, lutando contra os homens, as mulheres que pregam a verdade, que pregam contra o pecado, contra o engano. Nós não estamos aqui para pregar só contra batom, só contra tintura nos olhos, só contra sobrancelha. Nós não estamos aqui para pregar só contra veste, não. Vestes mundanas, maquiagem, essas coisas não. Nós estamos aqui para pregar contra todo tipo de engano. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós somos falhos, imperfeitos, com certeza. Mas nós somos pecadores, arrependidos dos nossos pecados. Pecadores que estão sempre lutando para abandonar as coisas que Deus não agrada. Então, vigia, meu amado. Na hora de você fazer comentário nos vídeos, vigia com aquilo que você está falando. Presta atenção mais na palavra de Deus. Respeita os homens de Deus, as mulheres de Deus. Respeita pelo menos a palavra de Deus. Deus abençoa. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa e infinita misericórdia. Meu Deus, liberta este homem, liberta esta mulher, que quem sabe se diz ser um cristão, um crente, se diz ser um obreiro da tua casa, um ministro da palavra, mas não tem concordado com o santo evangelho, não tem concordado com a santa palavra do Senhor, com a doutrina verdadeira do Senhor, tem se levantado contra o teu povo. Meu Deus, liberta essas pessoas que se levanta também contra a igreja PDA e se levanta contra vários ministérios. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Esses que têm se levantado contra a IPDA, contra nós, apontando nosso erro, nossos pecados, como se eles fossem juízes, como se eles tivessem direito de nos julgar. Quem nos julga é a tua palavra, meu Deus, é a tua palavra quem nos julga. Eles são pecadores igual nós mesmos. E muitos, em vez de olhar para os seus pecados, para as suas falhas, para as suas fraquezas e pedir perdão para Deus e se converter, falam mal do ministério, falam mal de nós, fica se levantando contra nós por causa de algumas falhas que o ministério tem. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Será que elas são perfeitas para falar essas coisas? Para se levantar contra nós dessa maneira? Meu Deus, entra com providência. Liberta esses homens, essas mulheres. Liberta esse povo, meu Deus. Faz uma grande obra. Entre com providência, Senhor. Liberta a humanidade, meu Deus. Em nome de Jesus. Deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar,
deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em teu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em teu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no alto Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava, 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 o teu rosto brilhava. Foi lá no alto Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Foi lá no alto Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Então deixa a glória de Deus brilhar na tua vida, meu irmão. Não se levante contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus. Não se levante contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Mas se converta ao Senhor, se converta. Jesus te ama, Jesus nos ama. Vamos converter em nome de Jesus. Deus abençoa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoa sua vida, as nossas vidas, em nome daquele que pode, em nome de Jesus. Glória a Deus.